Sobe para 12 o número de mortos no desabamento da ponte que liga o Maranhão ao Tocantins. E você vai ver também. Gabriel Galípolo assume presidência do Banco Central em meio à inflação, juros e câmbio em elevação. Justiça de São Paulo mantém aumento de tarifa de ônibus da capital paulista para R$ 5,00 a partir de segunda-feira. E ainda, Joe Biden se pronuncia após ataque de um motorista contra a multidão que celebrava Ano Novo em Nova Orleans. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. E subiu para 12 o número de mortos no desabamento da ponte que liga o Maranhão ao Tocantins. Segundo o boletim divulgado pela Marinha na noite de terça-feira, 5 pessoas ainda seguem desaparecidas. Todas as vítimas mortas confirmadas pela Marinha tiveram os corpos retirados das águas do rio Tocantins. O trabalho de resgate chegou ao 11º dia nesta quarta-feira. A ponte na BR-226 que liga cidades de Estreito, Maranhão e Arganópolis, Tocantins, desabou no domingo do dia 22 de dezembro. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Governo Federal, o desabamento aconteceu porque o vão central da ponte cedeu. A causa do colapso ainda vai ser investigada, de acordo com o órgão. Um dos corpos que havia sido localizado na última terça-feira foi retirado da água no fim da manhã desta quarta-feira, segundo a Marinha. A vítima estava dentro da cabine de um caminhão submerso no rio Tocantins e se trata do caminhoneiro Berualdo dos Santos, de 56 anos, que transportava carga de ácido sulfúrico. 2 das vítimas localizadas e que tiveram os corpos retirados do rio na terça-feira estavam dentro de um carro. E dentro do veículo estavam os corpos de Cássia de Souza Tavares, de 34 anos, e a filha Cecília Tavares Rodrigues, de 3 anos, que viajavam junto com Jairo Silva Rodrigues, de 36 anos, que foi resgatado com vida. A Marinha pediu que a população da região contribua com informações a respeito de qualquer situação que possa comprometer a segurança das pessoas ou mesmo sobre a localização de algum corpo. O presidente Lula nomeou Gabriel Galípolo para exercer o cargo de presidente do Banco Central. A partir de hoje, com mandato até dia 31 de dezembro de 2028. Galípolo assume o cargo ao término do mandato de Roberto Campos Neto. O novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assume a função com inflação, juros e câmbio em elevação, mas aposta no apoio do mercado, construído pacientemente em 2 anos para cumprir a missão de trazer a inflação para a meta. O momento não poderia ser mais desafiador para Gabriel Galípolo, já que o economista de 42 anos vai ter a missão de conduzir as políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior e que ainda vive uma transição após adquirir autonomia há pouco mais de 4 anos. Ao longo de dezembro, o mercado viveu uma crise de confiança que acabou se refletindo em vários indicadores. A expectativa de inflação para esse ano, divulgada pelo último boletim, Focus avançou de 4,84 para 4,96, acima do teto de 4,5% do sistema de metas previsto para o ano. A cotação do dólar disparou e o BC queimar 30 bilhões de dólares das reservas cambiais para segurar a fuga da moeda americana do país, num claro sinal de desconfiança dos investidores estrangeiros com os rumos da economia brasileira. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar em 1 ponto percentual a taxa Selic para 12,25% ao ano, além de se comprometer em elevar a taxa básica de juros em mais 1 ponto percentual nas próximas 2 reuniões. É neste cenário que Galípolo inicia seu mandato à frente do Banco Central, com a missão constitucional
constitucional de trazer a inflação para o centro da meta, de 3%. Ricardo Nunes tomou posse para o segundo mandato como prefeito de São Paulo. Nunes e Melo Araújo terão 22 secretarias e 4 órgãos de gestão e controle, totalizando 26 órgãos municipais. O prefeito Ricardo Nunes e o vice Melo Araújo tomaram posse neste primeiro dia do ano para o novo mandato à frente da Prefeitura de São Paulo. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal da cidade, no centro da capital, e presidida pelo parlamentar mais velho do Legislativo paulistano, o vereador Eliseu Gabriel, de 77 anos. Os 55 vereadores eleitos em outubro também foram empossados nesta quarta para o mandato que termina apenas em 31 de dezembro de 2028. No primeiro discurso após ser empossado, Nunes fez um balanço das ações no primeiro mandato e disse que não tem compromisso com obras faraônicas, mas de cuidar das pessoas. Ninguém faz nada sozinho. E uma cidade como São Paulo, que eu represento, tem que ter consciência da sua importância, mas não pode ter arrogância. A humildade deve guiar nossos passos. É o meu pensamento. Nenhuma diferença pode ser maior do que a convergência a favor do povo dessa cidade. Nada pode interferir quando o que está em jogo é o bem-estar da população. A ideologia nunca pode ser mais importante do que o dia a dia. E, da minha parte, buscarei sempre dialogar e abrir canais de colaboração com todos. A Justiça de São Paulo manteve o aumento de tarifa de ônibus da cidade paulista para R$ 5,00 a partir de segunda-feira. O reajuste foi anunciado na última quinta-feira. Com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de manter o aumento da tarifa de ônibus na capital paulista, o valor da passagem vai de R$ 4,40 para R$ 5,00 já na segunda-feira. O reajuste é de 13,6%. No sábado, o juiz Bruno Luiz Cassiolato havia determinado que a prefeitura explicasse o reajuste em até 48 horas, atendendo parcialmente uma ação popular de deputados e vereadores que questionavam o reajuste. O magistrado negou o pedido de suspensão do aumento e também determinou que o processo seja encaminhado para o juiz natural do caso, assim que se encerrar o recesso do judiciário, na segunda-feira. Até que haja uma decisão do juiz natural, a determinação do magistrado de plantão é válida. Cabe recurso à decisão. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do prefeito Eduardo Paes, anunciou o aumento da tarifa de ônibus na cidade. O reajuste será publicado no Diário Oficial do município nesta quinta-feira. E parte do aumento será destinado ao transporte público em 2025. A passagem de ônibus no município do Rio de Janeiro passará de R$ 4,30 para R$ 4,70. O aumento corresponde a 9,3%. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade durante entrevista coletiva após a posse do prefeito reeleito. O anúncio ocorreu durante entrevista coletiva, onde também foram abordadas prioridades do governo para a questão da mobilidade, como a requalificação do transportes BRT, que envolve busca por investimentos federais. O reajuste, segundo o prefeito, corresponde à aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do período. A administração municipal informou que a medida é necessária devido ao subsídio ao transporte público, que gerou um gasto de mais de 1,3 bilhão no ano passado. Em relação ao sistema BRT, o prefeito declarou que será uma das prioridades do governo. Segundo ele, a requalificação do sistema passa pela aquisição de novos ônibus e já foram iniciadas tratativas com o governo federal para apoiar o município na compra dos novos veículos, utilizando o recurso do governo federal. O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, bateu um recorde de passageiros no ano passado. Apenas no mês de dezembro foram transportados quase 4 milhões de pessoas. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou no ano de 2024 um novo recorde histórico de passageiros transportados. A soma deu mais de 43 milhões e meio de viajantes. O recorde anterior de passageiros havia sido registrada em 2019, quando 43 milhões de pessoas desembarcaram ou embarcaram pelo aeroporto em Guarulhos. Apenas no mês de dezembro foram transportados 3 milhões e 900 mil passageiros, em cerca de 22 mil pousos e decolagens.
viagens. Os números foram impulsionados pelas festas de fim de ano, que movimentaram 8% a mais de pessoas no aeroporto na comparação com a média dos demais meses do ano. Entre os destinos nacionais mais procurados em dezembro, Recife ficou em primeiro lugar, seguido de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Dentre os destinos internacionais, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, são os mais procurados. Miami, Lisboa, Bogotá, Madrid e Roma completam a lista. Em média, passaram pelo aeroporto mais de 119 mil passageiros por dia em 2024, que viajaram em um dos 820 voos diários para mais de 100 destinos internacionais e nacionais. E veja a seguir, Joe Biden se pronuncia após ataque de um motorista contra a multidão que celebrava Ano Novo em Nova Orleans. E ainda, as celebrações de Ano Novo ao redor do mundo. Nós voltamos já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, são 18 horas e 50 minutos. E olha, depois que um terrorista avançou contra 10 pessoas que ficaram mortas em Nova Orleans, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou para a prefeita LaToya Cantrell para oferecer total apoio federal. E destacou que os Estados Unidos não vão tolerar os ataques. O presidente americano Joe Biden disse que os Estados Unidos não tolerarão ataques contra seu povo. A declaração foi feita após o atropelamento mortal com uma caminhonete contra uma multidão que celebrava o Ano Novo em Nova Orleans. Não vou comentar sobre nenhum detalhe específico. Entrei em contato com todas as agências do governo federal, assim como do estado. Estamos todos nos coordenando para chegar aos fatos concretos. O ataque ocorrido na madrugada desta quarta-feira deixou pelo menos 10 mortos, além do motorista do veículo. Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas. O FBI, que assumiu o comando operacional das investigações, indicou que o incidente está sendo analisado como um possível ato terrorista. E países comemoraram a chegada de 2025 com queima de fogos para dar boas-vindas ao novo ano. No Brasil, um dos principais pontos turísticos, a tradicional celebração da virada de ano em Copacabana, no Rio de Janeiro, teve 12 minutos de show pirotécnico. Já é 2025 na Nova Zelândia. Ao final de uma contagem regressiva na Auckland Sky Tower, a maior torre do país, uma grande queima de fogos de artifício marcou o Ano Novo na capital. No porto de Sydney, ponto turístico da Austrália, mais de 1 milhão de pessoas foram até o local para celebrar o Réveillon. Hong Kong recebeu 2025 iluminada por fogos de artifício. Uma multidão acompanhou o espetáculo na Victoria Bay. Contagem regressiva para a chegada de 2025 em Bangkok, na Tailândia. Fogos iluminaram a capital. 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Um show de fogos e luzes encantou turistas e moradores também em Jakarta, na capital da Indonésia. Paris comemorou a chegada de 2025 com um show de fogos na Champs-Élysées. Depois de um espetáculo que reuniu vários artistas alemães, o ponto alto da virada de ano foi no portão de Brandemburgo, em Berlim. A multidão acompanhou um show de fogos para celebrar a chegada de 2025. Em Nova York, a festa foi na Times Square.
Em Londres, milhares de pessoas assistiram às margens do rio Tamisa, o show de fogos na London Eye. Os 829 metros do imponente Burj Khalifa se iluminaram para receber 2025. O prédio fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O mundo ganhou um novo livro para reescrever sua história por 365 dias. Já é 2025. A passagem de ano, que começou lá nas ilhas do Pacífico, como não podia deixar de ser, chegou ao Brasil e a Copacabana. E aí, a princesinha do mar brilhou com milhares de pessoas nas suas areias. O Jornal das 18h30 termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e um excelente ano novo.